Quando tudo parece estar envolto em sombras, existe uma luz que nunca falha. E essa luz começa com o Salmo 27. Quantas vezes você já acordou com o coração pesado, sentindo aquela ansiedade sobre o que está por vir, se perguntando se as oportunidades vão realmente aparecer, se o dinheiro vai dar conta, se seus planos vão mesmo funcionar? A verdade é que todos nós passamos por momentos assim. Dúvidas, medos, a sensação de estar parado no mesmo lugar. Mas o que diferencia quem vence daqueles que ficam pelo caminho é algo simples: fé aliada à ação. É exatamente isso que o Salmo 27 transmite. E também é o que Napoleon Hill sempre destacou em seus estudos sobre o sucesso. Sem fé, nada sai do lugar. Ele dizia que a fé é como o ingrediente que, quando combinado com o pensamento, desencadeia a ação criativa. No Salmo 27, Davi declara com firmeza: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Essa frase não é apenas um dizer comum, ela revela uma forma de pensar, uma proteção interna contra tudo que tenta te impedir de avançar. Se você quer crescer, vencer e alcançar seus objetivos, seja no campo financeiro, emocional ou espiritual, precisa começar o dia conectado a essa luz. Mais do que uma oração, o Salmo 27 é um caminho para a vitória. Ele fortalece seu interior, clareia seus pensamentos e te prepara para enfrentar os desafios externos. Enquanto o mundo ao redor parece um caos, Deus oferece um sussurro de direção. Quando a ansiedade quer te paralisar, a fé é o que te dá impulso para agir. E quando essa fé se une aos princípios de Napoleon Hill, propósito definido, disciplina, persistência e pensamento positivo, você se torna alguém que não para diante dos obstáculos. Hoje, vamos mergulhar juntos nos ensinamentos desse salmo. Vamos olhar para cada versículo e transformar essas palavras em ações práticas que você pode aplicar já no seu dia a dia. Não importa como foi sua manhã, daqui para frente tudo pode ser diferente. Antes de continuar, quero te convidar a fazer um ato de fé e compromisso. Escreva aqui nos comentários: "O Senhor é a minha luz." Isso mesmo, é simples assim. Essa é a sua declaração pessoal, a sua escolha de viver pela fé, não pelo medo, pela ação, não pela dúvida, pela luz, não pela escuridão. Este vídeo não é só um conteúdo qualquer, é um convite para a mudança. Se você está pronto, vamos começar. Capítulo 1. A luz em meio à escuridão. Versículo base: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Salmo 27, 1. Vivemos num mundo que está sempre tentando nos puxar para a escuridão. E não falo apenas daquela ausência de luz física, mas daquela que invade a mente e o coração. Problemas financeiros, insegurança no trabalho, relacionamentos que se desmancham, sonhos que parecem distantes demais, expectativas que não se realizam. É muito fácil se perder quando tudo ao redor parece ficar mais escuro. E é exatamente aí que entra o primeiro versículo do Salmo 27. "O Senhor é a minha luz." Essa frase não é só um conforto espiritual, é uma mudança completa na forma como a gente vê as coisas. Quando Davi escreveu isso, ele estava cercado por inimigos, ameaças, um cenário cheio de incertezas. Mas, em vez de se entregar ao medo, ele decidiu se apoiar na luz. E isso nos traz uma lição valiosa. Luz não significa ausência de problemas. Luz significa ter uma direção clara. Napoleon Hill falava muito sobre clareza mental. Para ele, clareza é fundamental para qualquer realização. Sem ela, a gente fica hesitante, travado e às vezes até se sabota. Por isso, a fé, que aqui é simbolizada pela luz, é tão importante. Essa luz mostra o próximo passo, mesmo quando o caminho completo ainda está oculto.
Ela não garante que você enxergue tudo, mas dá coragem para continuar avançando, mesmo na incerteza. Se você está lidando com medos, dúvidas ou sente que está preso em uma situação complicada, saiba que o que realmente importa para o seu sucesso não é a falta de problemas, mas ter essa luz presente. O medo paralisa, e onde há paralisação, não existe crescimento. Sempre falei que o medo é apenas um estado da mente, e que esse estado pode ser controlado e redirecionado. A luz do Salmo 27 é justamente essa capacidade de conduzir sua mente para a fé, afastando o caos. Mas como colocar isso em prática no seu dia a dia? Comece o dia afirmando sua fé. Ao despertar, repita com confiança: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Faça isso mesmo que a dúvida apareça. Essa declaração planta dentro de você uma força poderosa. Outra atitude útil é escrever seus medos para confrontá-los com a verdade. Pegue um papel e anote aquilo que te paralisa. Ao lado, escreva um versículo bíblico ou um princípio de fé que contraponha esse medo. Em seguida, dê um pequeno passo de ação. Mesmo um movimento simples acende essa luz. Ela não espera que tudo esteja perfeito. Aparece mesmo quando a situação está confusa. Davi venceu não por ser o mais forte, mas por acreditar firmemente que Deus era sua base. Napoleon Hill dizia que a fé é o combustível que desperta a criatividade da mente. Quando essa fé se junta a ações reais, você se torna imbatível. A luz já está dentro de você. Agora é a hora de deixá-la se manifestar. Capítulo 2. Resiliência interior diante dos desafios. Versículo base. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, 1. Você já se sentiu fragilizado por dentro, mesmo tentando parecer forte por fora? Já viveu momentos em que parecia que tudo estava desmoronando e o que você mais precisava era de um lugar seguro, um refúgio de paz? É exatamente essa força que Davi revela quando diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não fala de uma fortaleza física, mas de uma força interna, emocional e espiritual. Uma força que o mantinha firme, mesmo cercado de inimigos e dificuldades. Essa é uma lição importante. A verdadeira força não está fora da gente, está dentro. Napoleon Hill ensinava que a mente pode ser treinada para enfrentar qualquer problema. Ele dizia que cada desafio traz consigo a oportunidade de um ganho igual ou maior. Ou seja, o momento difícil que você vive agora pode se transformar na sua maior força, se você souber como se proteger. Muitas pessoas buscam segurança no dinheiro, no prestígio ou nos relacionamentos, mas a força verdadeira não vem dessas coisas externas. Ela nasce de qualidades internas, como fé, coragem, paciência, resistência e autocontrole. Davi era um guerreiro, mas sua força não vinha da espada, e sim da certeza de que algo maior vivia dentro dele, mais forte que qualquer adversidade. Eu também enfatizava que o sucesso só se mantém quando há um equilíbrio emocional. Sem esse controle, a riqueza some. Sem clareza espiritual, as escolhas ficam confusas. Sem equilíbrio, o desgaste nos derruba antes mesmo da luta começar. Então, como desenvolver essa força interior? Crie um hábito diário de fortalecimento espiritual. Reserve um momento para o silêncio, a leitura e a reflexão sobre verdades que te elevam. O Salmo 27 é uma dessas verdades. Leia em voz alta e faça dela uma declaração pessoal. Absorva, sinta e se envolva com pensamentos que te fortalecem. E evite alimentar sua mente com notícias negativas e desesperadoras. Escolha com sabedoria o que você deixa entrar em seu coração. O que você absorve pode tanto fortalecer quanto enfraquecer sua fortaleza interior. Exercite sua fé por meio de atitudes concretas. Sempre que você age, mesmo sentindo medo, sua força aumenta. Não espere estar forte para agir. A força nasce do movimento e da decisão. Lembre-se, a fortaleza é construída dia após dia, não em momentos isolados. Você não ergue um muro de uma só vez,
mas tijolo a tijolo, a cada vez que resiste, perdoa, acredita e segue adiante. Vencer não significa estar livre de batalhas, mas manter-se firme diante delas. Assim como Davi e Napoleão Hill ensinaram, você pode desenvolver essa proteção interior. A questão é, em quem ou em que você está baseando sua fortaleza? Com uma base sólida, nenhuma tempestade será capaz de derrubá-la. Ao contrário, ela se tornará ainda mais resistente. Capítulo 3. Vencendo os inimigos invisíveis. Versículo base. Quando malfeitores me atacam para me derrubar, meus opressores e inimigos tropeçam e caem. Salmo 27, 2. Ao pensar em inimigos no Salmo 27, é comum imaginar adversários reais que querem nos fazer mal. Porém, a maior luta atualmente acontece dentro da nossa mente. Os inimigos invisíveis são os mais perigosos, porque se manifestam como dúvidas, ansiedades, procrastinação, medo do fracasso e baixa autoestima. Davi enfrentou exércitos, mas também enfrentou essas batalhas internas e nos mostra uma grande lição. A fé não elimina as dificuldades, mas faz com que elas sejam vencidas pela sua coragem. Napoleão Hill dizia com convicção: quem domina a própria mente pode conquistar qualquer realidade. A mente guiada por pensamentos positivos e fé se torna um escudo impenetrável contra a autossabotagem. Agora, vamos aplicar isso na prática. Quantas vezes você começou algo com empolgação e logo desistiu? Quantas ideias boas ficaram apenas no plano por causa do medo de falhar? Esses são os inimigos invisíveis agindo. Eles não atacam em voz alta, mas cochicham, não confrontam, mas convencem você a desistir antes mesmo de tentar. Mas o Salmo nos lembra, eles é que tropeçam e caem, ou seja, quando você permanece firme e não recua, o inimigo é quem perde o equilíbrio, não você. Isso é o controle dos pensamentos dominantes, decidir conscientemente o que vai ocupar sua mente, ao invés de ser dominado por pensamentos aleatórios. Aqui vai um exercício prático. Identifique seus inimigos invisíveis. Reserve 5 minutos para anotar os pensamentos que têm dificultado seu progresso. Seja sincero e nomeie esses inimigos. Depois, responda a cada pensamento negativo com uma declaração de fé e atitude positiva. Por exemplo, transforme "eu não sou capaz" em "tudo posso naquele que me fortalece". Treine sua mente com repetições diárias. Assim como o corpo precisa se exercitar, a mente precisa ser fortalecida. A repetição é poderosa. Repita diariamente as verdades que constroem sua identidade e enfraquecem os ataques invisíveis. Haja mesmo com medo. A ação rompe o ciclo da dúvida. Quando você avança mesmo hesitando, prova para sua mente que é mais forte que os pensamentos que tentam te parar. Lembre-se, os inimigos invisíveis só vencem quando você os alimenta. Mas, quando você se alinha com a fé, propósito e uma visão clara, eles perdem a força. Davi venceu porque não deu espaço para a dúvida. Ele triunfou porque treinou sua mente com princípios de vitória. E você, vai continuar lutando contra si mesmo ou terá coragem para fazer seus inimigos tropeçarem diante da sua fé? Capítulo 4. Perseverar na espera. Versículo base. Espere no Senhor. Seja forte, e Ele fortalecerá o seu coração. Espere no Senhor. Salmo 27, 14. Esperar não é fácil. Muitos encaram a espera como um tempo parado, sem frutos, quase como se fosse um intervalo vazio. Mas o Salmo 27 revela que existe uma forma de esperar que não nos paralisa, mas nos amadurece. Quando Davi fala em esperar no Senhor, ele não está sugerindo uma espera passiva. Pelo contrário, ele nos mostra que é possível aguardar com fé viva, com atitudes firmes, com coragem no coração e mãos ocupadas em plantar o bem. Essa espera ativa é aquela que continua agindo mesmo sem ver resultados. É confiar em Deus enquanto seguimos construindo, mesmo quando a colheita ainda parece distante. Napoleão Hill também destacou esse princípio quando afirmou: paciência,
persistência e trabalho duro são uma tríade poderosa para o sucesso. Ou seja, não se trata de esperar sentado, mas de manter o foco mesmo quando não há aplausos ou retorno imediato. Muitos desistem justamente quando estão a poucos passos da vitória. Quantos abandonam seus propósitos porque não veem progresso? Vivemos uma era de imediatismo, onde tudo precisa ser para ontem. Porém, as obras mais sólidas precisam de raízes profundas, e isso exige tempo, constância e fé. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas não subiu ao trono imediatamente. Ele enfrentou perseguições, foi rejeitado, teve de se esconder. Ainda assim, não se afastou do propósito. Ele não ficou parado, buscou a Deus, escreveu salmos, liderou homens, lutou batalhas, e tudo isso fortaleceu seu coração. A verdadeira confiança em Deus se manifesta quando continuamos avançando mesmo sem ver o fim do caminho. É agir com excelência, ainda que ninguém veja. É lançar sementes de fé todos os dias, mesmo sem sinais visíveis de colheita. É permanecer construindo enquanto outros desistem. A diferença entre quem sonha e quem realiza está na perseverança. E essa perseverança nasce de uma fé sólida, de uma visão que enxerga além do presente e de um espírito fortalecido na intimidade com Deus. Como viver essa espera com perseverança? Estabeleça passos diários, mesmo que pequenos. Grandes vitórias são fruto de pequenas decisões diárias. Um pouco todos os dias é melhor do que muito de vez em quando. Não se compare com os outros. O tempo de Deus na sua vida é único. O sucesso de outro não diminui o seu valor. Davi não se comparou a Saul. Ele seguiu o caminho que Deus lhe deu. Encha seu interior com verdades que edificam. Leia a palavra, medite em promessas, declare fé, mesmo em meio ao silêncio. Renove sua mente com o que vem do alto. Aproveite o tempo de espera para crescer. Estude, desenvolva habilidades, aprofunde sua comunhão com Deus. A porta certa abrirá quando você estiver preparado para atravessá-la. O tempo de espera não é tempo perdido. É um campo de treinamento para o que Deus está preparando. Ele não está negando suas orações, está moldando seu interior para que você esteja pronto para sustentar o que vem pela frente. Persevere, espere com fé, espere agindo, espere confiando. O que está por vir será maior e melhor do que tudo o que você já imaginou. Capítulo 5. Intimidade com Deus é força interior. Versículo base. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27:4. Davi era rei, comandante de exércitos, homem respeitado por milhares. No entanto, quando abrimos o coração dele através deste salmo, percebemos algo surpreendente. O que ele mais queria não era fama, poder ou vitórias. O desejo mais profundo de sua alma era estar perto de Deus. Isso mostra algo muito sério. A força de uma pessoa não vem só do que ela tem por fora, mas daquilo que ela cultiva por dentro. Quando alguém tem um relacionamento verdadeiro com Deus, isso se torna o alicerce que sustenta tudo o mais. Não falo aqui de religiosidade vazia, mas de uma vida interior firme, alimentada por uma conexão sincera com o Criador. Tem um escritor famoso, Napoleão Hill, que defendia que as grandes realizações começam dentro da mente, com pensamentos claros, fé e propósito. Mesmo falando de forma mais filosófica, o que ele diz tem ligação direta com o que Davi viveu. Buscar a presença de Deus é o primeiro passo para vencer por fora. A sociedade ensina o contrário. Dizem que você tem que correr atrás de diploma, contatos, dinheiro, status. Mas quando leio o Salmo 27, percebo que Davi aprendeu algo que muitos ainda não entenderam. Quem encontra Deus dentro de si, encontra tudo o que precisa para enfrentar qualquer coisa lá fora. A beleza do Senhor que ele menciona não está nas riquezas, nos palácios ou nas conquistas. Ela se revela nos momentos de quietude, na oração feita com sinceridade, na alma que aprende a descansar mesmo no meio da luta.
Davi tinha consciência disso. Ele sabia que nenhuma vitória seria suficiente se por dentro ele estivesse vazio. Ele não se acomodou. Ele diz: "Uma coisa pedi, e a buscarei." Ou seja, essa aproximação com Deus exige atitude. A intimidade não acontece de forma automática. É algo que se constrói dia após dia, com esforço e escolha. Como começar? O primeiro passo é dar valor ao tempo com Deus. Reserve alguns minutos do seu dia só para isso. Pode ser pouco tempo, mas que seja com o coração totalmente entregue. Sem celular, sem correria, sem distrações. Só você e Deus. Outra dica: mude o motivo das suas orações. Em vez de gastar todo o tempo pedindo soluções, comece a pedir mais da presença dele. Peça entendimento, clareza, discernimento. Quanto mais você conhece quem Deus é, mais paz você sente por dentro. Também é importante aprender. Davi queria aprender no templo. Isso exige humildade. É preciso ter disposição para estudar a palavra, ouvir mensagens, crescer espiritualmente. Quanto mais a gente aprende, mais preparado fica para os desafios. E não se esqueça de perceber Deus nas pequenas coisas. Ele se revela de muitas formas, em um nascer do sol, em uma resposta inesperada, em algo simples que dá certo no seu dia. É preciso ver com os olhos da fé. Isso nos livra da sensação de estarmos sozinhos. O silêncio também é poderoso. Grandes ideias e clarezas chegam quando a alma silencia. A Bíblia confirma isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, pare um pouco, respire e perceba que Ele está ali, sempre esteve. A proximidade com Deus não apenas traz consolo, mas nos enche de coragem, sabedoria e paz. Não é mágica, é relacionamento. E quem caminha com Deus por dentro tem equilíbrio por fora. O mundo ao nosso redor parece um campo de batalha. Há vozes por todos os lados anunciando riscos, incertezas e pressões. Mas, mesmo assim, é possível carregar uma tranquilidade que não depende do que está acontecendo fora, mas do que firmamos dentro de nós. Essa paz nasce quando decidimos confiar em algo maior que as circunstâncias. Não é a ausência de problemas. É a decisão de manter a cabeça erguida, mesmo quando tudo diz para desistir. Já passei por momentos em que parecia estar cercado por exércitos invisíveis, dívidas, preocupações familiares, diagnósticos que me tiraram o chão, pensamentos de incapacidade. E talvez você esteja assim agora. Mas aprendi que a pergunta que realmente importa não é o que está me ameaçando, mas em quem estou confiando. Quando firmamos nossa fé, nosso coração fica mais seguro. As guerras continuam lá fora, mas por dentro nasce uma serenidade que não se abala. É essa serenidade que nos dá coragem. E a forma simples de alimentar essa coragem no dia a dia. Uma delas é declarar verdades com convicção. Todos os dias, repito para mim mesmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não como uma fórmula mágica, mas como um lembrete do que é verdadeiro. Também procuro encher minha mente com exemplos de fé, histórias de pessoas comuns que venceram o impossível. Isso alimenta a esperança. Outra atitude que me fortalece é lembrar de tudo o que já vivi, das vezes em que achei que não haveria saída, mas fui amparado. Essas memórias são como âncoras. E por fim, uma coisa que tem feito diferença é agir mesmo quando sinto medo. Não espero a coragem chegar para então me mover. Dou o passo com tremor nas pernas. E é no movimento que a segurança vai surgindo. Um pequeno gesto hoje pode se tornar uma resposta inesperada amanhã. Davi venceu porque decidiu confiar. Não porque ele era imune ao medo, mas porque ele escolheu a fé quando tudo parecia ruir. O que ele vos ensina é simples. Quem enfrenta o medo com confiança atravessa muros que pareciam intransponíveis. Durante este tempo em que estive meditando no Salmo 27, percebi que ele não foi escrito em tempos calmos. Pelo contrário, ele nasceu em meio à pressão, perseguição e angústias reais. E mesmo assim, Davi escreveu com firmeza: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei?
Ele não dizia isso por bravata, mas porque havia descoberto onde se esconder quando o perigo apertava. Napoleão Hill dizia que a base de qualquer vitória está na mente. Davi nos mostra que a mente só se firma quando está conectada com Deus. Não importa o que esteja à sua volta, o que te sustenta não vem de fora, é o que você carrega por dentro. E se você está lendo até aqui, acredito que algo dentro de você também está mudando. Talvez você esteja sentindo que chegou a hora de deixar o medo de lado, que é o momento de transformar a dor em direção, a espera em equilíbrio, a insegurança em confiança. Mas tudo começa com uma escolha, e essa escolha ninguém pode fazer por você. Hoje, eu escolhi fazer de Deus o meu refúgio mais seguro. Escolhi buscá-lo não apenas para resolver problemas, mas para me manter firme mesmo quando nada parece mudar. Escolhi seguir em frente com coragem, mesmo sem ter todas as respostas. A vitória que eu tanto buscava começou quando eu permiti que Deus me ajustasse por dentro. E agora, quero te fazer um pedido simples. Compartilhe comigo nos comentários qual trecho do Salmo 27 tocou mais o seu coração. Uma palavra, uma frase, aquilo que mais falou com você. Quando a gente escreve, algo se firma em nosso interior. Se essa mensagem falou contigo, não guarde só para você. Há muita gente travando batalhas em silêncio, e talvez uma palavra como essa seja tudo o que essa pessoa precisa hoje. E, se quiser continuar recebendo mensagens assim, com base na Bíblia e na vida real, se inscreve no canal. Não precisa esperar a situação melhorar para ter paz. A calma pode começar agora, dentro de você.